Bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num clássico, né? A Viuvinha, de José de Alencar, lá de 1857. Sim. Um romance que nos transporta direto para o Rio de Janeiro do século XIX. Exato. E Alencar descreve tudo com detalhe. A Praia da Glória, o Morro de Santa Teresa, um retrato da época com aquelas convenções sociais bem rígidas. Com certeza. O cenário que é quase um personagem também. E os personagens principais. Temos a Carolina, que parece assim, bem jovem, ingênua no início. Uhum. E o Jorge, um rapaz rico, mas olha, com um passado bem agitado. Sim, um passado de excessos que vai ser crucial para a trama. E não podemos esquecer da Dona Maria, mãe da Carolina, e o senhor Almeida, o tutor do Jorge. Figura importantíssima. Fundamental. Ele meio que move os fios da história em momentos-chave. Pois é, então o que a gente quer fazer aqui é desvendar essa mistura, sabe? De amor, honra, ruína financeira e uma busca quase desesperada por redenção. Uma jornada bem tumultuada que começa num idílio e vai para uma teia de segredos. Isso. Vamos então desembrulhar essa história. Vamos lá. Bom, a história começa com uma cena, nossa, quase idílica, né? Jorge e Carolina, lá na Glória. Encontros diários. Sim, aquela casinha, o texto descreve um beijo casto, conversas no jardim. Serões em família, Dona Maria ao piano, jogando paciência. Parece tudo tão puro, tão tranquilo. Exatamente. É o retrato perfeito do ideal romântico da época. Alencar parece valorizar muito esse ambiente familiar, a modéstia, sabe? Sim, como se fosse um refúgio, né? Isso, um refúgio contra as mudanças, a invasão de costumes estrangeiros, que ele até menciona de leve. Essa atmosfera de inocência é o ponto de partida. E o contraste depois é brutal. E aí que entra o passado do Jorge. Porque ele não era sempre esse rapaz contido. Não mesmo. Órfão, ficou rico cedo e, bem, foram 3 anos de pura dissipação. Festas, mulheres, luxo, extravagâncias. O pacote completo, né? Até chegar num ponto de vazio. Um tédio existencial, como o texto descreve. E a virada é interessante, quase mística. Aquela história dos sinos da igreja. Exato. Os sinos da Igreja da Glória, numa manhã, assim, de ressaca moral, talvez, aquilo o desperta. Daí ele vê a Carolina na missa e pronto, apaixona-se. E Alencar coloca esse amor como uma força que redime, que purifica. Totalmente. O amor faz ele largar a vida antiga, adotar hábitos simples. É uma ideia muito forte no romantismo, né? O amor como salvação. Quase como uma alternativa a sistemas de regeneração social que o livro menciona de passagem. Isso, como se o sentimento fosse mais poderoso que qualquer punição ou sistema. Uma transformação que vem de dentro, impulsionada pelo amor. Fascinante. Bom, avançando um pouco, chegamos na véspera do casamento. A tensão começa a crescer. Em casa da Carolina, uma felicidade contida. Preparativo simples. Mas o Jorge, ele já parece sentir um peso, uma transição. Sim, a passagem da vida livre para a vida familiar. E aí, nessa noite, o choque. A visita inesperada do Sr. Almeida. Ah, essa visita. Muda tudo. Almeida, aquele homem de têmpera antiga, não aparece para dar os parabéns, né? Definitivamente não. Ele traz notícias péssimas sobre o dinheiro do Jorge. Exato. Aquela fortuna toda herdada, os 100 contos de réis em apólices, a casa comercial do pai. Que era um negócio importante, né? Importantíssimo, valia outros 100 contos. 200 contos no total, uma fortuna na época. E Almeida revela que acabou. Sumiu. Como assim? Dilapidada. Anos de má gestão, os excessos do próprio Jorge. A casa comercial está arruinada. E aí vem a frase demolidora de Almeida: o senhor está pobre. Nossa, que soco no estômago. Mas ainda piora, não é? Piora muito, porque Almeida não para por aí. Ele revela que, além de pobre, Jorge herdou dívidas enormes Do pai. do pai. Mas o pai não era um comerciante respeitado? Era. E aí entra o ponto crucial: a honra comercial. A firma do pai estava prestes a ter uma falência póstuma declarada. Isso mancharia o nome da família,
um nome que era símbolo de honradez na Praça do Rio. Entendo. A desonra. Para homens como Almeida e para a sociedade da época, essa desonra do nome, da probidade, era talvez pior que a miséria. A reputação era um capital, entende? Valiosíssimo. Poxa vida, que situação para o Jorge. Completamente sem chão. Honra do pai, ruína pessoal e a Carolina prestes a casar com ele. Um beco sem saída. Um dilema terrível. Se ele casa, arrasta a Carolina para a miséria e para essa desonra toda. Uhum. Mas se ele rompe o noivado, assim, na véspera, com a confiança que a Dona Maria depositou nele, com as convenções sociais, ele destrói a reputação da Carolina. Manchava a moça para sempre, né? Exato. Qualquer caminho era devastador. Uma alternativa terrível, como o narrador descreve. E ele decide casar. Sim. O dia do casamento é narrado com um contraste que dói, né? Carolina linda, a beleza do céu, radiante, e o Jorge pálido, tenso, forçando uma calma. O sim dele é quase inaudível, um sussurro. E o Sr. Almeida ali, observando tudo, impassível. A tensão é quase palpável. Imagina a pressão psicológica. Enorme. E numa conversa rápida com Almeida, ali durante a festa mesmo, ele tenta se justificar. Diz que a honra o obrigou a casar, mas ele solta uma pista. Qual? Algo como: talvez breve tenha a prova de que ele não é tão infame assim. Ele já está pensando numa saída, numa solução drástica. E essa solução vem na noite de núpcias. Infelizmente. O quarto está pronto, tudo arrumado. Carolina espera por ele inocente de tudo. Jorge entra, mas o texto diz que ele se sente indigno, um intruso ali. A culpa o consome naquele momento. E a ternura que poderia haver ali é interrompida. Pela decisão dele. Uma decisão fria, calculada. Ele dá um licor para Carolina, com ópio, disfarçado, um sonífero potente. Chartreuse, né? Isso. Enquanto ela adormece, ele pede perdão por uma falta que ela nem sabe qual é. Deixa uma carta e foge. E o beijo de despedida nos lábios dela adormecida. É de partir o coração. Uma fuga disfarçada de abandono, mas também de sacrifício, na visão dele. Ele foge para onde? Para um lugar bem específico e sombrio do Rio daquela época. As Obras da Misericórdia. Ah, sim. Um local conhecido por suicídios, né? Exatamente. O próprio texto menciona uma epidemia moral de suicídios naquele período. Escolher aquele local já diz muito sobre o estado de espírito dele. Carrega um peso simbólico enorme. E logo depois encontra um corpo lá, desfigurado, com uma carta assinada Jorge da Silva. A carta pediu um enterro rápido para poupar a família e a última vontade é cumprida. A notícia se espalha, Jorge se matou na noite de núpcias. Que tragédia. E aí, o tempo passa. 5 anos. 5 longos anos de segredo. A narrativa nos leva para outro cenário. A Praça do Comércio. E surge um personagem novo, um tal de Carlos Freeland. Um negociante estrangeiro, descrito como sério, grave, muito trabalhador. Vive modestamente. E ele tem uma ocupação curiosa. Fica comprando letras de câmbio antigas de uma firma que faliu. E que firma é essa? Claro, a do pai de Jorge. Ah, então. Então, Carlos Freeland é o próprio Jorge, disfarçado. Barba grisalha, aparência envelhecida, voltou irreconhecível. E a missão dele é... Resgatar a honra perdida. Pagar as dívidas do pai, letra por letra. Ele forjou uma identidade para poder fazer essa reparação. Nossa, que plano complexo. E aí, numa conversa qualquer na praça, um conhecido, um tal de Henrique, Sim, o Henrique. conta pro Freeland a história trágica daquela firma. Fala do filho pródigo que gastou tudo, que levou o pai à falência póstuma, que casou e se matou na mesma noite. E é nesse momento que ouvimos falar da Carolina de novo, depois de 5 anos. Como a viuvinha. É assim que ela é conhecida agora. Exato. E a descrição que o Henrique faz é surpreendente. Ele diz que ela é a moça mais linda, espirituosa dos salões. Sempre de luto. Um luto elegante, mas com fama de coquete. Uma coquete. Quer dizer, uma mulher que brinca com os sentimentos dos homens. Exatamente. E o Jorge, ou melhor, o Carlos, ouvindo aquilo, fica lívido, pálido, chocado. Essa descrição da Carolina é fascinante, não é? Aquela menina pura da glória, agora essa figura social complexa.
totalmente diferente. A viuvinha elegante, cobiçada, mas que mantém todo mundo à distância. O luto vira quase uma moda, um estilo. E essa fama de coquete, será uma máscara? Uma defesa, talvez? Pode ser. Uma forma de se proteger numa sociedade que a vê apenas como viúva. Ou será que a dor, a experiência, realmente a transformaram? Há um contraste enorme com a imagem inicial dela, uma figura bem enigmática. E aí a gente descobre a vida dupla do Carlos Jorge. De dia, o negociante sério na Praça do Comércio. Respeitável, cumpridor. Mas à noite, Ele vive num sótão. miserável. Na Rua da Misericórdia, olha só a ironia. Trabalha sem parar, junta dinheiro, mas não gasta nada com ele mesmo. O jantar dele é numa tasca imunda, diz o texto, gasta tipo 4 moedas de cobre. Quase nada. É uma penitência. Claramente autoimposta. Uma vida quase monástica, dedicada a um único propósito. O texto chama isso de avareza sublime da honra e da probidade. Avareza sublime? Não é forte isso. Ele se nega a tudo, vive na miséria por escolha própria, para poder pagar cada dívida do pai, não é para ficar rico, é para comprar de volta a honra. Um sacrifício extremo. Tem até uma cena com o mendigo, né? Sim, ele dá uma esmola pequena, um vintém, e ainda recebe uma resposta torta do taverneiro. E o mendigo nem agradece direito. Reforça essa resignação dele às humilhações dessa vida de expiação. E numa noite dessas, ali na porta da tasca, quem ele encontra? O passado volta Senhor Almeida. e Almeida solta a bomba. Sei tudo. Quebra 5 anos de silêncio e segredo. Imagina o choque do Jorge. Almeida revela que sempre soube do disfarce, da missão. E mais, O quê? que ele próprio, Almeida, tinha as últimas 6 letras de câmbio da firma. Ele tinha contrato com desconto, numa tentativa de salvar a honra do amigo, o pai de Jorge, mas como morte forjada à falência foi inevitável. Almeida guardou essas últimas dívidas. E o Jorge? Insiste em pagar o valor integral, 30 contos de réis. Recusa o desconto que Almeida oferece. Nossa. E ele guarda aquelas letras pagas como se fossem um tesouro. Diz, aqui está a minha fortuna. É o símbolo da honra recuperada. Missão cumprida, então. Mas ele pede para Almeida continuar guardando o segredo da identidade dele. Sim, a reparação financeira e moral está feita, mas a vida pessoal de Jorge ainda está em suspenso. Ele ainda não pode voltar. E aí vem o flashback. A revelação do maior segredo de todos. O que realmente aconteceu naquela noite nas obras da Misericórdia. Almeida seguiu o Jorge. Viu que já tinha um outro corpo lá, de outro suicida já desfigurado. E no momento exato em que Jorge ia atirar em si mesmo, Almeida age. Intervém fisicamente. Sim, paralisa os braços dele, impede o suicídio no último segundo. E aí vem a conversa decisiva. O que Almeida diz? Argumenta contra o suicídio, chama de crime, covardia e a pede roubo aos credores, que ficariam sem receber. E aí ele propõe a alternativa. Passado. Que plano audacioso e arriscado. Muito. Foi uma intervenção no limite. Almeida ali age como um salvador, talvez, mas também como alguém que impõe um caminho muito específico para o Jorge. Uma vida de penitência, quase sob a tutela dele. E Jorge aceita? Embarca escondido para os Estados Unidos, num navio ligado a Almeida? Enquanto isso, aqui no Rio, Dona Maria e Carolina recebem a notícia da morte dele. Carolina acredita que ficou viúva, virgem na noite de núpcias. Imagina o trauma para ela. Como foram esses 5 anos para Carolina, afinal? O texto descreve um processo. Primeiro, a dor profunda, claro. Depois, uma espécie de letargia, de torpor. Eventualmente, uma calma melancólica, a saudade. E ela volta para a sociedade, né? Mas sempre de luto. Sim, ela luta internamente, sente o desejo de amar de novo, talvez, mas se sente infiel à memória do Jorge. Então ela entra na sociedade, mas usa o luto e essa persona de coquete como uma barreira, Exatamente. defesa. Para manter as aparências para lidar com a pressão social sobre uma viúva jovem e bonita. E, ao mesmo tempo, para proteger o próprio coração, que ainda parece preso ao passado. É uma situação psicológica bem complexa mesmo. Viúva sem ter sido esposa, Exato. presa entre a memória e a vida que continua. E aí, começa o mistério. O admirador secreto. Isso. Alguém começa a deixar uma flor na janela dela. Todo dia. E não é qualquer flor, né? É a flor saudade, que nome simbólico. Muito. Carolina fica intrigada, claro. Começa a vigiar à noite, vê um vulto. E começam uns encontros silenciosos,
só pela janela. Ele beija a mão dela. Exato. Cria-se uma conexão muda, misteriosa. Aí ele some por um tempo. E ela fica angustiada. Percebe que aquele mexeu com ela. A flor, o mistério, tudo isso vai confundindo os sentimentos dela, né? A saudade da flor se mistura com a saudade do Jorge. Provavelmente. Mas também desperta algo novo. Uma curiosidade, talvez um novo afeto. É ambíguo. E o admirador volta e pede um encontro de verdade. No jardim, à meia-noite. Momento de decisão para Carolina. Ela hesita, tem um conflito interno enorme. Fidelidade ao marido morto versus a atração por esse desconhecido. Ela decide ir, mas com a intenção de, Terminar tudo. sim, de pôr um fim àquela afeição platônica. Mas no jardim, a conversa toma outro rumo. Ela confessa O quê? que ainda ama o marido morto, mas que também sente algo por ele, o admirador misterioso. E é nesse momento de vulnerabilidade, de confissão. Que ele a beija. Exatamente. Interrompendo as palavras dela com um beijo. E quem era o admirador? O Jorge, claro. Sim, mas a revelação final vem só na manhã seguinte. Como assim? Carolina aparece pro almoço, tranquila, de braço dado com Jorge. Vivo, reconhecível. Imagino a cara da Dona Maria e do Sr. Almeida. Choque total. E depois alegria. Exato. E Jorge explica ali. A condição para ele renascer, para ele voltar à vida, era ter a certeza absoluta de que Carolina o amava. Não por pena, não por dever à memória do morto, mas por ele mesmo, agora. O beijo foi a confirmação que ele precisava. Que reviravolta espetacular. O amor que o redimiu lá no início. É também a chave para essa ressurreição final. A fidelidade de Carolina, mesmo com toda a luta interna e a máscara social, foi o que permitiu esse final feliz. E o final é feliz mesmo. Eles se retiram para uma fazenda, vida tranquila. Sim. Dora Maria envelhece com eles. Sora Almeida viaja, mas deixa os futuros filhos do casal como seus herdeiros. Honra restaurada, amor triunfante, fim da história. Ufa, que jornada. Então, para a gente amarrar tudo, vimos o Jorge ir do céu ao inferno e voltar, né? Dissipação, ruína, a morte fingida como uma forma extrema de penitência. E a redenção final, que vem tanto pela recuperação da honra, do nome da família, quanto pela força do amor da Carolina. E a Carolina também, que personagem! Da inocência inicial, a viuvez trágica, aquela figura complexa da viuvinha. E o encontro com o amor que parecia totalmente perdido, impossível, uma trajetória de resiliência também. Os temas que ela encara e explora aqui são muito fortes, né? Continuam relevantes. Com certeza, o poder do amor para transformar, para redimir é central, mas também fica muito claro o peso esmagador da honra, das aparências, naquela sociedade do século XIX. Um peso que quase destrói vidas, que leva a medidas extremas. Exato. E a história toda explora o sacrifício, a penitência, mas no fundo também a ideia de uma segunda chance. A possibilidade de reconstruir uma vida, uma identidade, mesmo depois de erros muito graves. Fica então essa reflexão, né? Até onde as convenções sociais, a ideia de honra, podem controlar ou até destruir um destino. E talvez, numa nota mais pessoal, até onde vai o sacrifício para reparar um erro? E o que é preciso para sentir que se merece finalmente a felicidade? Boas perguntas para a gente continuar pensando depois de conhecer essa história.